Por trás de todas essas receitas que se tem por aí hoje, se o esforço pessoal não for o ingrediente citado de primeira mão, o resto perde todo o valor. Um dia extraordinário, um dia maravilhoso para todos nós, que esse seja o nosso principal desafio, a nossa oportunidade de fazer a nossa vida melhorar, porque o foco somos nós, pessoal. A mudança depende só de nós. E pensar nisso é muito bom, por quê? Porque não dá para culpar ninguém. Bom dia, Adriano, bom dia, Danilo, um dia extraordinário para todos nós. Pessoal, não dá para culpar ninguém. O dia ou o que nos acontece ao longo do dia, ninguém tem culpa. A única pessoa responsável pelo que está vivendo somos nós mesmos. Não tem ninguém no meio do caminho. E isso, que nos garante isso, é a fé. É a certeza de que no princípio básico dessa lei extraordinária, essa lei extraordinária da natureza, né, nós atraímos aquilo que somos. Melhorar quem somos é a melhor forma de atrair algo melhor ainda. Se o dia não está bom, Vânia Florença, seja bem-vinda. Se o dia não está bom, é hora da gente mudar alguma coisa. Normalmente, quando as coisas começam a dar muito erradas, vamos dizer assim, nós nos irritamos, perdemos a paciência. Vai ficar pior, viu, gente? Vai ficar pior. Irritação não conserta problemas. Irritação não nos torna melhores. E isso, tenha em mente que o que vai nos tornar melhores é a nossa condição, a nossa maneira de enxergar a vida melhor do que o que já estamos enxergando. Então, é uma tarefa particular e só quem tem fé ativa, fé dinâmica, robusta e verdadeira, consegue enxergar no cotidiano, no dia a dia, uma oportunidade para fazer melhor. Só quem tem fé ativa, robusta e verdadeira. A grande maioria acha que tem, só que isso não interfere na qualidade de vida dessa maioria. E essa grande maioria se vê como vítima de um processo. A vida não é isso. Nós precisamos da inconformidade até determinado ponto. Ser inconformado é ótimo para a gente agir e produzir algo diferente. Mas ser inconformado para colocar a culpa no outro não resolve o problema. Quando é que a gente resolve o problema de verdade? Quando a gente coloca a fé a serviço da nossa mudança. Como? A gente sente que é possível ser melhor. A gente sente que é possível ser melhor. Trabalha para tornar-se melhor. Então nós temos um propósito, nós temos um foco. Acredita tão piamente que constrói uma via única em que todas as demandas, todas as atitudes, todos os comportamentos são para produzir um efeito melhor. André, e quando apesar disso a gente não consegue? Então, alguma coisa que a gente ainda não sabe está faltando a gente investir tempo, coragem, recurso para aprender. Na hora que a gente aprender, vai funcionar. Sabe por quê? Existe uma escala aí de 5% no mundo que mantém a tendência dos 95% ou a teimosia dos 95%. Exatamente. A fé não é para me conduzir a um ponto de misticismo na vida
e a pobreza ou a enfermidade. E a gente tem que sofrer porque nasceu para sofrer mesmo. Isso não é fé. Isso são crenças baseadas em princípios mortos que ficaram no tempo. Isso não funciona mais não, gente. Quem vive arraigado nesses princípios só tende a ter problemas financeiros, relacionamento, problema em casa, problema em família, problema na profissão. É isso mesmo, gente. Por quê? Porque está condicionado a crenças limitantes em que ter satisfação, alegria, disposição, saúde, bem-estar não condiz com a vida de um religioso. Pessoal, isso é mentira. Se eu sou filho de Deus vivo e a natureza, o universo vive numa abundância extraordinária, tudo é extraordinário, tudo é abundante. Como filho de Deus e vivendo essa abundância, eu tenho que viver da alegria plena, da vontade máxima, da certeza absoluta de que eu estou vivendo o meu melhor. Viver o meu melhor aqui e agora. Então, a espiritualidade, a minha espiritualidade, bom dia Fernando, bom dia, um dia extraordinário, Deus te abençoe. Pessoal, a minha felicidade, a minha alegria é parte integrante da gratidão. Ninguém é verdadeiramente grato se passa pelas dificuldades do cotidiano com cara de sofrimento, com ar de sofrimento, valorizando as dificuldades, sofrendo. Nós vamos passar pelo cotidiano sabendo dessas maravilhas à nossa disposição. Nós vamos passar pelo cotidiano, apesar dos percalços, com um sentimento de alegria, com a certeza de poder mais, construindo um aspecto novo para si mesmo. E é isso que vai nos tornar melhores. Então, o princípio básico da nossa melhora está em ter fé que é possível ser melhor. Reconhecer que é possível tornar-se melhor. Jaci Lima, seja bem-vinda, um dia extraordinário para nós. Então, o nosso tema é o quanto a fé pode tornar-nos melhores. A passagem de Jesus é lindíssima. Enquanto estava pesquisando, eu vasculhei todos os livros que podiam e que tinham assuntos em torno da fé. Para escrever esse material, nós fomos atrás de todos os livros possíveis que falaram de fé. Tem uma passagem lindíssima que nós começamos a explorá-la na semana passada, que diz assim: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Pessoal, isso é Jesus falando para os apóstolos e para a grande multidão que estava ali, que o pai do menino que caía no fogo e na água apresentou para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram curá-lo. Então Jesus vem e usa essa expressão. Nós estamos discutindo aqui as expressões de Jesus em torno da fé, porque de todos aqueles que a história traz, que fez maravilhas com a própria fé, Jesus nos parece o modelo ideal a ser seguido. Jesus é esse modelo ideal, esse padrão que nós precisamos lutar, esse guia para atingir, para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós só vamos ser capazes de melhorar a qualidade de vida se nós entendermos que o Cristo é nosso modelo, e se Ele é nosso modelo, nós estamos aqui em condições de igualdade para atingi-lo. Isso é a fé. A fé, ela vai desnudar para mim o que eu sou na essência. O que eu sou na essência. E aí sim, eu vou entender o que é que eu posso.
Pessoal, qual é a minha profissão hoje? A minha profissão hoje é distribuir esperança. Na condição de terapeuta, na condição de coaching, na área da saúde, na condição de terapeuta, eu distribuo esperança. Eu levo esperança, porque aquilo que você quer, que você não é capaz de conseguir sozinho, eu sou capaz de te conduzir para conseguir. E assim, nós estamos sempre um supervisionando o crescimento do outro ou contribuindo de alguma maneira. No Instituto Potencialize nós fazemos exatamente isso. E é por isso que eu paro pelas manhãs, nas terças e quintas-feiras, para discutir esses assuntos. Por quê? Porque isso aqui precisa chegar até o ouvido da grande massa. Pessoal, nós somos filhos de Deus e fomos criados para sermos o sucesso absoluto em todas as áreas em que atuamos. Fomos criados para isso. Mas enquanto nós não tivermos fé, nós vamos agir como víboras. Ao pequena insatisfação, a gente retribui com uma picada e muito veneno. Agir como víboras. Ou como incrédulos, pessoas que não sabem o que são e utilizam de todos os meios, os mais impróprios possíveis, para atingir seus objetivos, desconsiderando a humanidade do outro. A fé não. A fé vai nos trazer uma noção tão grande de humanidade que todas as nossas atitudes passam a ser pautadas naquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Todas as nossas atitudes passam a ser pautadas naquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós outros. E somente essa visão, vamos dizer assim, horizontal, de todos nas mesmas condições, o que a falta de fé nos conduz a ver? Nos conduz a ver as pessoas numa perspectiva vertical, em que nós estamos lá no topo melhor do que todo mundo, apesar de reconhecer nossos defeitos e os erros, e que os outros estão todos abaixo. A fé nos faz enxergar na horizontalidade do ser humano. Somos todos iguais e podemos todos avançar na mesma direção ou melhor, progredir na direção em que o Cristo nos tem sinalizado. Então, vamos dizer assim, até quando vos sofrereis? Pessoal, até a gente se amadurecer. Jesus é o difusor, o divulgador da espiritualidade humana. Então, o que ele vem trazer em nosso benefício é o que nós podemos fazer com os recursos que estão à nossa disposição. E ele diz aqui no finalzinho dessa passagem, em Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 21, ele diz assim, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Então, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Pessoal, nada é nada. Se há na sua vida um estado de insatisfação, é porque você reconhece que não está vivendo o seu melhor. Esse estado de insatisfação ao longo do tempo te conduz a enfermidades, em especial ansiedade, depressão, pânico. São enfermidades psíquicas que num momento como esse, criado pela pandemia, em que constituíram esse termo, foi construído, e deu aí o nome deste momento de pandemia, ficar isolado, sem contato com o outro e sem saber do que realmente nós podemos acreditar. Gente, acredita no melhor, trabalha pelo melhor, viva o seu melhor, reaja com relação às coisas com o seu melhor. E a vida
vida vai dar um salto significativo, porque é a sua visão que vai ter melhorado. E tudo muda daí por diante. Nada permanece como a gente acha que é. Tudo muda, tudo passa muito rápido. Mas para passar de verdade na velocidade que nos compete, que nos dá a condição de crescer e de melhorar, nós temos que querer enxergar diferente. Pessoal, tem muita gente por aí dando receita de como fazer as coisas. Existe uma maneira sadia de fazer as coisas, esforçando-se. Por trás de todas essas receitas que se tem por aí hoje, se o esforço pessoal não for o ingrediente citado de primeira mão, o resto perde todo o valor. Não tem unidade química se não houver a liga do esforço pessoal. Só é possível avançar se houver esforço pessoal. Se a gente ficar na retaguarda, esperando acontecer o melhor, pessoal, não vai acontecer, porque nós não estamos nos preparando para esse melhor. Só vai acontecer o melhor quando nós sairmos da retaguarda e buscarmos o melhor. Pessoal, eu tenho visto muito interessante, eu tenho me feito essa pergunta aí com muita frequência. Pessoal, quando a incoerência se torna a base do comportamento humano, é que o medo é avassalador. Quando você está com medo, apesar de raciocinar bem nas coisas, você toma atitudes que te levam a questionar a lógica das coisas que estão por perto. Eu tenho considerado o medo uma nuvem. Quando você encara, é como se a sua percepção da realidade fizesse com que essa nuvem se desfizesse. A visão de realidade, de lógica, faz o medo desfalecer-se. Marcinha Toscano, seja bem-vinda, um dia extraordinário para você. E aí nós temos visto tanta tomada de decisão em busca de tornar a vida melhor, segura, mas sem lógica. E as pessoas não estão parando para analisar que é o medo que está fazendo as pessoas agirem sem lógica, sem raciocínio. Começa a analisar que quando você fez o sexto ano do ensino fundamental, você estudou sobre vírus, sobre epidemia, e que é um conhecimento muito básico, e a grande maioria tenta fugir disso. Conhecimento muito básico. Então nós estamos pautando a nossa vida pelo medo. Não vai ficar melhor. Eu estou chamando a atenção para a gente implantar a fé. Pessoal, não é para ser irresponsável, não é para ser imprudente, é para colocar a lógica e o bom senso a serviço da clareza e da informação, para a gente viver o momento presente dentro da realidade do que verdadeiramente é possível e atuar de maneira grandiosa naquilo que nós temos que fazer de melhor. É isso que nós estamos fazendo. Nós não vamos dizer para o problema, levanta-te daí, lança-te ali, e ele vai sozinho. Para isso nós precisamos desenvolver a fé ao ponto de que a oração e o jejum, ou seja, a disciplina, sejam princípios fundamentais no nosso cotidiano. A fé e a disciplina vão surgir como princípios elementares no nosso cotidiano. E aí, nos compete assumir essa realidade
fazendo o melhor com o que nós temos na mão. Tem muita gente deixando para fazer depois. Sabe por quê? Porque vai ter um momento melhor, procrastinando, e assim assado vai acontecer e aquilo. Mas se nós não fizermos acontecer, para avançar com segurança, não vai ser melhor. Nós só vamos avançar com segurança se nós estivermos agindo para construir esse estado de segurança aqui e agora. Gente, a situação é muito simples. Se você está patinando na vida, ou se está vivendo em condições que você não tolera mais, chegou no limite, se o problema é saúde, se o seu problema é relacionamento, eu vou dizer para vocês, tem 5 áreas da vida que não andam sozinhas, elas estão sempre anexadas, são 5 áreas básicas da vida. Se você tem problema em qualquer uma dessas 5 áreas básicas, que seja espiritual, saúde, relacionamento, financeiro ou profissional, e você está patinando e não sabe o que fazer para sobressair, manda um direct aí: André, eu preciso de ajuda, o seu problema tem solução. E não interessa qual seja a área, qualquer área em que você esteja, o seu problema tem solução, porque o problema, ele não se manifesta internamente, ele se manifesta aqui de fora, mas a causa é interna. E de comportamento, aqui na Potencializa a gente entende muito bem. Um abraço para vocês, um dia extraordinário, obrigado pela audiência, muita paz. Se faz sentido para você, se inscreva no canal, aperte o sininho, curta e compartilhe.